Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao programa Saber Mais. E hoje vamos saber mais sobre o Conselho Tutelar. E para falar sobre esse assunto, contamos com a presença dos nossos convidados, Maicon Lopes e seu Irineu Ludwig. Eu quero agradecer vocês aí pela presença, por ter aceito o nosso convite. E aí, Maicon, tudo bem contigo? Tudo bem, meu amigo Leandro? E você, tá bem? Tudo bem, graças a Que bom. Deus. E aí, seu Irineu, firme e forte? Bom dia, firme e forte. Estamos aí na luta. Show de bola. Hoje eu estou aqui com dois grandes amigos que exercem uma função extremamente importante no nosso município. É um trabalho essencial que faz uma grande diferença na vida das pessoas. Maicon, vamos começar pelo Maicon aqui, seu Irineu. O Maicon, antes da gente entrar na nossa temática aqui da nossa entrevista, a gente sempre deixa um espaço aqui para que o nosso convidado se apresente, para que as pessoas que estão nos assistindo possam conhecer um pouco mais sobre o nosso convidado. Correto. Vamos lá, então. Bom dia a todos, novamente. Bom dia aos telespectadores do programa Saber Mais. Então, já disse, meu nome é Maicon, né? Eu sou servidor público de carreira. Já há 20 anos, completei 20 anos de serviço público municipal no dia 1º de setembro. Bastante Então, tempo, bastante experiência tempo. aí já. Uma carga já longa no serviço público. Iniciei os trabalhos no BES do Jardim Maracanã, no dia 1º de setembro de 2005, como agente comunitário de saúde, onde permaneci até 10 de janeiro de 2016, e daí de janeiro de 2016 assumi o cargo de conselheiro tutelar, e permaneço até o dia de hoje. São 3 mandatos consecutivos. Esses mandatos são de quantos anos, ô Maicon? O mandato do conselheiro tutelar é um mandato de 4 anos. 4 anos. 4 anos, cargo eletivo, né? Assim como vota para vereador, vota para prefeito, vota para governador, também vota para o conselho tutelar. Uhum. A diferença é que é facultativo, né? Mas não menos importante do que a votação para os outros cargos. Então aí praticamente são 10 anos já. Porque daí 2 mandatos de 4, 8, Uhum. e esse último mandato já se passaram 2 anos? Não, irei completar 10 anos, dia 10 de janeiro de 2026. Ah, tá. Não coincide com as eleições municipais. Não, É um ano de diferença? A eleição para o conselho tutelar é sempre no ano posterior à eleição presidencial, governamental, Uhum. sempre no ano posterior. Entendi. Irineu, Vamos lá. quem é o Irineu Ludwig? O Irineu Ludwig hoje tem 61 anos, vindo do Rio Grande do Sul, 3 de maio. O pai veio de lá em 1967, chegamos em Toledo, e de lá para cá trabalhamos no sítio, né, até os 18 anos. Aí depois supermercado Copagro, Banco Bradesco, TV Independência, área de cerealista Eriede, na área de financeiro, e depois tivemos uma época na construção civil, e me formei em gestão pública e me candidatei ao Conselho Tutelar e tivemos êxito na votação, ficamos entre os 10 e assumimos o mandato em 2024. Primeiro mandato. Show de bola. Muita experiência também, né, Irineu? Sim. Bacana. Bastante áreas, né, que eu atuei, e todas as áreas foram importantes. Você vai adquirindo conhecimento em todas essas áreas e pode desempenhar, e todas elas é necessário você ter uma dedicação, ter aquele empenho necessário, aquela visão, aquela vontade de fazer realmente o necessário, o importante, e sempre com atuação firme, porque muitas vezes você precisa ter um posicionamento firme, né? Porque Conselho Tutelar não é para amadores. Nós estamos lidando com vidas humanas, crianças e adolescentes, e a preocupação é grande em fazer um excelente trabalho mesmo. Você estando lá, você tem que desempenhar o seu papel à altura que há essa necessidade, né? Esse trabalho de vocês pode
fazer uma diferença aí na vida de uma criança ou adolescente para o resto da vida, né? Exatamente. Pro resto Nós da somos, vida. de certa forma, um divisor de águas. Antes da atuação, nós recebemos as denúncias e averiguamos, e se o fato realmente é verídico, nós temos que fazer os encaminhamentos necessários para dali para frente essa vida dessa criança, desse adolescente ter uma nova direção, né? Uma direção que antes não estava acontecendo e que é dali para frente realmente aquelas negligências que estão acontecendo sejam sanadas e tenham um andamento de vida digna de zelo e carinho e cuidado que uma criança e um adolescente precisa, né? Muita responsabilidade. O conselho tutelar, existe... A população, de modo geral, às vezes criam conceitos, né? Para algumas pessoas, o conselho tutelar é uma coisa. Para outras, são, né? Tipo, o conselho tutelar tem essa finalidade, essa função, e muitas vezes as pessoas estão equivocadas, né? Então, esse momento aqui é importante para a gente fazer alguns esclarecimentos, e assim, ninguém melhor do que quem está lá, né? Quem realmente, né, no caso de vocês aqui, são os conselheiros tutelares, que podem fazer esse esclarecimento. Então, Maico, o que é o conselho tutelar? Bom, amigo Leandro, antes de responder sua pergunta, é uma parte bem importante aqui. Eu sei que meu menino está me assistindo no céu, então eu gostaria só de dizer, o Maicon é pai do príncipe Juan, que está no céu. Essa parte é bem importante. Vamos lá. O que é o conselho tutelar? Uma pergunta muito importante, meu amigo. Então, assim, de acordo com o artigo 131 do Estatuto da Criança e Adolescente, o conselho tutelar é um órgão autônomo, permanente, não jurisdicional. Autônomo na tomada de decisões. O conselho tutelar, ele é um órgão que ele não necessita de aval de outros órgãos para tomar decisões, para aplicar medidas protetivas. Os profissionais são autônomos para aplicar a medida que entender necessária aquela família, aquele adolescente, aquela criança. Então, autônomo nesse sentido, né? Não necessita de aval, de uma autorização de outros órgãos. Nós somos autônomos. Permanente é permanente, uma vez que o conselho tutelar é instituído, ele não se acaba, não se dilui. Instaurou o conselho tutelar no município, que obrigatoriamente todos os municípios têm que ter conselho tutelar. Instalou, no caso no Toledo tem 2 conselhos tutelares, então instalou os 2 conselhos, não se acaba mais, não se dilui. E não jurisdicional quer dizer que não temos poder de juiz. Questões judiciais, questões de guarda, direito de visita, questões de pensão alimentícia, não é o conselho tutelar que resolve. Essa questão é com o judiciário, advogado e judiciário. Então, assim, por isso é não jurisdicional. Então, a grosso modo, o conselho tutelar ele tem o objetivo de ajudar as famílias, né? Ao contrário do que as pessoas pensam, do que as pessoas imaginam, o nosso objetivo é sempre ajudar, sempre contribuir. De maneira geral também, o conselho tutelar ele atua no curativo. Já chega um problema para o conselho tutelar atuar. Diferente de outros órgãos que trabalham com a prevenção, o conselho tutelar trabalha com o curativo. Mas vocês não fazem prevenção? Em alguns momentos fazemos prevenção, mas não é o objetivo principal, né? O papel principal do conselho tutelar é atuar na prevenção. Nós trabalhamos com o curativo. Já chega o problema para o conselho tutelar. Então, assim, o conselho tutelar ele é encarregado pela sociedade em zelar pelos direitos da criança e adolescente. Quando diz encarregado pela sociedade, quer dizer que eu, o Irineu, o Alan, a Silvana, os outros colegas foram eleitos pela sociedade. Então, nós somos a sociedade que nos escolheu para estar nesse cargo, né, desempenhando esse papel. E o conselho tutelar ele aplica medidas protetivas quando a criança e adolescente tem o direito violado. Violado por quem? Violado pela sociedade, pelo Estado, pelos pais responsáveis ou em razão da própria conduta da criança e adolescente. Então, nós aplicamos medidas protetivas. Como? Uma criança sofre uma violência física. O conselho tutelar vai lá, convoca aqueles pais responsáveis para ir até a sede do conselho tutelar, ouve, orienta. De maneira geral, a maioria das vezes aplica uma advertência, encaminha para atendimento especializado, para a saúde, encaminha para o CREAS. Dependendo do caso, quando é um caso mais agravante, encaminha para o Ministério Público, para o Judiciário. Protege aquela criança, aquele adolescente. O objetivo é sempre proteger os direitos da criança e adolescente. Quando tem um direito violado, né? Como eu citei, uma violência física, uma violência sexual, um abandono, uma infrequência escolar. Então, a ideia é restabelecer aquele direito que está violado. Entendi. Aí tem, então, uma rede
Isso, correto. Muito Entendi. importante essa fala também. O município de Toledo tem uma rede muito bem articulada, né? Posso citar os que são mais, assim, digamos assim, mais acionados, né, senhor Irineu? Conselho Tutelar, CREAS, CRAS, os órgãos de saúde, Ministério Público, Judiciário. Então, é uma rede muito bem articulada aqui no município de Toledo, né? Educação, Educação. SMED. Ótimo. E então, assim, já atendemos famílias nesse longos 9 anos aí, quase 10 anos de Conselho Tutelar, de falar, mas onde eu morava, lá no meu estado, isso aqui podia fazer. Isso aqui não tinha problema. Eu falei, mas aqui em Toledo, aqui no Paraná, nós temos uma rede de proteção muito atuante, que nós cobramos, somos atuante e cobramos o que traz o Estatuto da Criança e Adolescente. Nós vamos proteger, sim, o direito da criança e adolescente. Se outro estado, se outro local não fecha os olhos, não atua, aqui a rede de proteção é muito atuante. Fazem valer mesmo ali os direitos que a criança e o adolescente tem. Sim, toda denúncia que chega para nós, se for atribuição de Conselho Tutelar, toda, sem exceção, né, senhor Irineu? Todas nós vamos averiguar. São apuradas. 100% são apuradas. Né? Pode ser que em algum momento, claro, nós temos que fazer um filtro, né? O que é prioritário, né? O que é mais emergente. Mas, enfim, o que é menos emergente vai ser atendido em algum momento também. 100% é atendido. Claro, tem coisa que chega para o Conselho Tutelar que não é nossa atribuição. Nós vamos dizer, não é questão de guarda. Vocês vão direcionando aí para os órgãos competentes. A gente orienta, né? Senhor Irineu. Show de bola. O Irineu, quantos conselheiros tutelares tem em Toledo? Atualmente, né, nós temos 2 conselhos. O Conselho 1 tem 5 conselheiros. O Conselho 2 tem mais 5. Sempre o Conselho Tutelar tem 5. Então, nós temos 10 conselheiros atuantes e tem os suplentes, né? Que na época da campanha para conselheiro, teve 23 candidatos. Então, os 10 mais votados assumiram e ficando os demais suplentes. E é um trabalho, como é que o Maicon estava falando, que nós atendemos as famílias e fizemos os encaminhamentos para a saúde, né? Tem casos de educação, né? Infrequência escolar, que daí muitas vezes tem que averiguar por que está acontecendo a infrequência escolar, e se é questão de saúde, se a própria SMED não enviou para a saúde, muitas vezes já a SMED pode fazer isso também, e aí muitas vezes a própria SMED pede ajuda para nós fazermos os encaminhamentos, e a gente faz os encaminhamentos para a saúde, e aí tem casos que não se resolvem, é informado ao Ministério Público e ao Judiciário, né? E para que eles tomem também aí as medidas, e muitas vezes o que acontece lá no final, acontece um acolhimento. Aí muitas vezes chega nós estamos lá para fazer que não é fácil fazer um acolhimento. Isso é nos últimos casos. Assim. Exatamente. Vocês trabalham de todas as maneiras para que não tentar resolver a situação ali antes do acolhimento. É trabalhar com a família. Todas as medidas foram aplicadas e não resolveu o problema, até o Ministério Público sempre pede quais as medidas que foram aplicadas. E aí nós informamos, foi feito isso, foi enviado para a saúde, né, e a família não aderiu, tal questão, aí o judiciário emite o mandado judicial para fazer o acolhimento. Daí o que acontece muitas vezes? As famílias ao redor, nós estamos lá para fazer o acolhimento, muitas vezes a família ao redor da vizinhança, né, verifica aquele fato. Mas vocês vão acolher? Sim, nós temos que acolher porque já extrapolou a família não aderiu ao que precisava ser aderido. A criança está sendo... tem seus direitos violados. Tem seus direitos violados, está em vulnerabilidade, né? E aí os vizinhos, né, na rotina que eles têm, tipo, o vizinho trabalha, né? Não percebe. Ele não... A própria família ali que tem essa situação ali que envolve, né, ou seja filho, ou seja, às vezes nem é filho, mas... Questão de droga, né? Eles não sabem o que realmente acontece ali. Exatamente. Né? Com aquela família ali que tem esse problema aí. E aí
eles acabam tomando aí, tipo, tomando lado, É, né, achando que, não, eu olho lá, parece que tá tudo bem, que não tem nada de errado, mas é diferente, né, do sim. ponto de vista de vocês, que tem um olhar clínico ali, que realmente tem informações de toda a Sim. rede. Não, isso já aconteceu, uma situação lá na escola, foi passado para vocês. Exato. Somado tudo isso, vocês têm informações, Subsídios, muitas mais informações que o vizinho não tem. Exatamente. Né? É importante isso, né? Quem está nos assistindo aí, se algum dia presenciar uma situação dessa, já tem essa informação, né? Tipo, não julgue, não faça a crítica de algo que você não conhece, não sabe, né? Essa é uma questão de responsabilidade também como cidadão. Tá, então, em Toledo nós temos, então, 10 conselheiros. 10 conselheiros. Tem dois conselhos. Dois locais. Dois locais de, né, de localizações. Aonde fica? Qual é a localização tipo, de cada conselho? O nosso Conselho 2 está na rua Rui Barbosa, número 1810. Atendemos desde o São Francisco. É no centro? No centro. Tem um ponto de referência? Assim? É perto da... Regional de Saúde. 20ª Regional de Saúde. Que a maioria da população conhece já. Vindo de centro para bairro, o antigo Hospital da Loga, agora é HGU, né? Naquela rua, né? Rui Barbosa. 2 quadras para cá, em sentido ao bairro. Uma boa localização. E o outro? O outro é na 1º de Maio, né? Avenida 1º de Maio. 1º de Maio. Na Avenida 1º de Maio, número 1194. De frente ao terminal rodoviário. Os dois conselhos estão bem localizados, em pontos de referências, assim, bem fácil a população encontrar. E para ser conselheiros tutelares, né? Para que possa ter ali eu quero ser um conselheiro tutelar. Qual é o caminho? Como que eu faço? Certo. Primeiramente, tem que ter 2 anos de experiência, de trabalho ligado a criança e adolescente, né? Pode ser pedagogia, né? Tem que comprovar 2 anos de... Aí a pessoa se candidata, feito o CMDCA faz um levantamento aí e qualifica o candidato. Na última eleição nós tivemos 24 candidatos, daí parece que foi impugnado, ficou 23. Aí segue o processo como uma eleição, né? Uma eleição, tem os trâmites legais e é feito, cada candidato recebe um número, né? E cada candidato faz a sua campanha de maneira certa. Votação, é preciso o eleitor ter o título de eleitor com direito a voto, um voto normal, que nem para prefeito, presidente, né? Então, o eleitor precisa estar apto e é feito regiões, né? Regiões de votação. Por exemplo, nessa eleição, Novo Sarandi teve uma urna, teve várias urnas em Novo Sarandi, e o pessoal de Dois Irmãos, Vila Nova e regiões ali, Vila Ipiranga, votava em Novo Sarandi. 10 de maio teve outra urna, então o pessoal de Concórdia Oeste, região ali, votava em 10 de maio. E assim, o pessoal do Novo Sobradinho veio votar no Jardim Copago, Carlos Friedrich. São Luís veio votar no Jardim Porto Alegre, e outras regiões aí do centro teve urnas distintas em setores de votação, né? Praticamente é como se fosse uma eleição para vereador, para prefeito. Exato. Com algumas diferenças, por exemplo, pelo que dá para entender, são menos urnas. Menos urnas. Aí, às vezes, o eleitor tem que andar um pouco mais. Exatamente. Né? Mas é aberto para toda a população de Toledo, seja da cidade ou do interior. Exatamente. Bacana. Todo o eleitor apto a votar pode e deve votar. É importante essa votação, como em qualquer outra votação, né? É importante a população participar mesmo. Legal. Ô, Maicon, no Conselho Tutelar, eu imagino que aparece lá inúmeras situações, né, de toda a natureza. Sim. Vocês recebem muitas situações que envolvem violência sexual, né, contra a criança e o adolescente?
Sim, as situações de violência sexual, elas são um índice alarmante no município de Toledo, né, em todo o Paraná. Eu posso dizer assim que semanalmente nós temos situação de violência sexual, muitas vezes até mais que um caso por semana, Toda duas semana. semanalmente. E como eu disse, por exemplo, se acontece, o que é difícil, se acontece de não acontecer um caso naquela semana, na semana posterior compensa, digamos, de maneira negativa, né? Aham. Vem 2, 3 casos. Então, assim, infelizmente, é muito comum violência sexual. E, assim, o que aparece, né? Já ouvi muitas pessoas falar, e eu, com a experiência de consulta lá, eu concordo, é apenas a ponta do iceberg. Então, tem muita violência sexual, muitas violações de direito acontecendo que não chega para os órgãos competentes ainda. E, assim, Leandro, Às vezes que a própria família abafa os isso casos ali. abafa, e não só abafa, o agravante, a violência sexual, o maior índice, eu posso dizer que 95% das situações de violência sexual ocorre dentro do lar, um ambiente que deveria ser um ambiente de proteção, né? Aquela figura que deveria proteger, às vezes o pai, o padrasto, o avô, um tio, que deveria proteger a criança e adolescente, ele é o violador. Então, isso que é mais triste, isso que é mais que é mais que é o agravante, né? E às vezes Uhum. aquela criança adolescente ela fica com medo de contar, com medo do que vai acontecer com aquele violador, né? Que muitas vezes é um parente. Então, às vezes aquela criança sofre por muito tempo até que ela encontra alguém de confiança, até que alguém encoraja ela, algum coleguinha encoraja Uhum. ela a contar. E aí chega para os órgãos competentes, né? Nós fazemos a atuação em parceria com a rede de proteção, fazemos a atuação, tentamos fazer o melhor, né? E importante também dizer que hoje nós temos uma delegacia da mulher, Leandro. É importante, uma dica para você, tá trazendo a doutora Ana Cris aqui para conversar. Ela é Vamos excelente, procurar ela. excelente, ela é maravilhosa. Então, uma delegacia da mulher muito atuante, a doutora é operacional. Então, assim, nós temos um diálogo aberto, Sim. com a doutora Ana Cris. A gente já encaminha os responsáveis lá aquele criança adolescente que foi vítima da violência sexual. Violência sexual, outras violências também. Uhum. Medida protetiva, mulher, Para a né? doutora Ana Cris, ela já solicita a medida protetiva. E assim, o que é importante também é relatar. Importante é observar, destacar. Quando ocorre uma situação de violência sexual, nós atuamos sempre no sentido de afastar o violador do lar, né, senhor? Afastar o Sim. suposto violador do lar, porque, como eu disse, a maioria das vezes a violação ocorre dentro do ambiente do lar, um ambiente que deveria ser um ambiente de proteção. Nós tentamos afastar o violador ao invés de aplicar uma medida protetiva de acolhimento institucional. Pensando no seguinte, aquela criança foi vítima já de violência, daí, se você aplicar uma medida protetiva de acolhimento institucional para ela, você vai estar, além daquela violência que ela sofreu, você vai estar, de certa forma, penalizando ela, tirando ela do convívio familiar. Não, Uhum. não é o correto. Então, afasta o violador do lar, através da lei Riborel, e a criança permanece no ambiente lá, se for possível. Em algumas situações, não é possível a criança permanecer, porque a outra parte é conivente, ela sofre outras violações, né? Então, Uhum. em algumas situações, né, ainda tem que, infelizmente, aplicar a medida protetiva de acolhimento institucional. Porque se aquele ambiente tem, além da violação, da violência sexual, aquela criança sofre violência física, a outra parte é conivente com a Uhum. violência, tem conhecimento, né, senhor Neu? Tem conhecimento e é conivente, além de ser conivente, aplica outras violações, como ela vai permanecer naquele ambiente? Então, em algumas situações, tem que aplicar a medida protetiva de acolhimento institucional. Mas aí, o ideal, nós atuamos sempre no sentido de afastar o violador do lar. Entendi. 95% Aproximadamente. é bastante, Aproximadamente, né? grande parte das violências E, ocorre dentro do lar. e tem, assim, você falando aí, eu estava pensando aqui, são situações assim, né, difícil de você resolver, porque tem muitas particularidades, né? Correto. Por exemplo, aí vamos colocar aí que a criança está sofrendo uma violência sexual do pai, por exemplo. E o pai é o provedor da casa. É o Sim. pai que trabalha, é o pai que paga as contas. É uma situação difícil de você resolver, equilibrar, achar uma solução, né? Esse é um exemplo, mas deve Sim. ter inúmeras Sim, situações. mas quando ocorre essa situação que você citou, o judiciário já, por ofício, já se afasta o violador, automaticamente vai estabelecer ali que o violador continua provendo o alimento, Por uma né? determinação Isso, judicial ali. provendo ali para aquela família não padecer no sentido de ficar sem os mantimentos básicos. Uma informação interessante. E talvez é bom a gente divulgar os canais, né, de acesso lá. Tem o Disque 100, Que são os canais de acesso para fazer as denúncias. fazer as denúncias. O Disque 100, né, o 156 da Guarda Municipal,
o 190 da polícia, né? Todos os canais que a população até, ou ir no conselho tutelar mesmo, até próprias, tanto faz, colégio, escola, né? Qualquer local aí que você se sentir seguro, que você pode fazer uma denúncia, você pode fazer, até na própria escola, se você vê, se tem acesso a uma professora que você confia, você pode falar para essa professora. Então, o importante é denunciar, é a população, porque o nosso trabalho, nós estamos ali para auxiliar. Nós estamos ali recebendo a denúncia e nós temos que fazer os encaminhamentos que aquela situação precisa, né? E então o Conselho Tutelar muitas vezes não é ela que vai aplicar a medida, ela vai exigir que os outros órgãos resolvam aquela situação que está ali pontuada, né? Legal. Eu tenho ouvido bastante, assim, né, situações que a escola tem um papel muito importante no sentido de identificar quando uma criança está sofrendo alguma violência, né? Sexual, porque a criança acaba mudando o comportamento. Às vezes a criança era uma criança ali alegre, tipo, uma criança que tinha um bom desempenho ali escolar, sim, e de repente do nada, às vezes fica uma criança lá mais triste, mais contida, começa a não ter muito interesse ali, ou agressiva, e aí com essa mudança de comportamento, quando a escola, né, começa a fazer uma investigação ali, acaba muitas vezes identificando ali que a criança está sofrendo uma violência, né? Correto. Então, Leandro, como você citou, a gente pode pegar como exemplo a pandemia, que as aulas foram suspensas, né, os projetos de contraturno foram suspensos. Então, assim, as crianças e adolescentes ficaram longe do olhar dos professores, dos educadores do projeto de contraturno, né? Costumo dizer que os professores pedagogos são os vigilantes das crianças e adolescentes no sentido das violações. Então, quando eles ficaram longe da escola, longe dos projetos de contraturno, infelizmente, a criança e adolescente ficou longe do olhar, de proteção dos professores ali, e ele ficou mais tempo com o violador. Então, infelizmente, ficou sofrendo mais tempo, maior índice de violação. Ficou mais vulnerável. Mais vulnerável e exposto ao violador. Porque também, se você observar, a pandemia, além das aulas que foram suspensas, alguns trabalhos também ficaram suspensos. Então, a criança ficou no lar, de certa forma, presa ali com o violador. Leandro, quando retornaram às aulas, o que estourou de violações, de graves violações? Foram vários anos ali, tipo, chegando violações graves em decorrência da pandemia. Que daí, como eu disse, né, tipo, não chegava para os órgãos, né, que ele ficava escondido. Quando as aulas dos projetos retornaram, o seu Irineu não pegou esse período da pandemia, mas veio uma enxurrada de violações. E a situação já chegou a ser agravante, tanto que aquele período ali pós-pandemia, os acolhimentos institucionais, o acolhimento institucional disparou. Foi um índice muito grande, maiores índices de acolhimento institucional foi pós-pandemia. Uma situação 22, 23. Extremamente triste, né? Triste, infelizmente, né? Porque, como eu disse, a criança e adolescente ficou ali no ambiente do violador. Maicon, seu Irineu, a gente está chegando aqui aos minutos finais do nosso programa. Eu gostaria de deixar esse espaço para que vocês fizessem aí as suas considerações finais. Correto. Então, assim, como eu disse, o Conselho Tutelar ele é um órgão protetivo, não é um órgão punitivo. Nós estamos já trabalhando aí desde 2016 com o intuito de quebrar esse paradigma aí de ser um órgão punitivo, né? E então, o Conselho Tutelar é um órgão protetivo, né? Parceiro da sociedade. Parceiro da sociedade, né? Nós estamos abertos para ouvir a população, é sempre importante que a população denuncie, né? E estamos lá, estamos à disposição. Os telefones do Conselho Tutelar 1, 45 3196 2600. Ele tem um telefone de plantão, que é 45 99107 5213. 24 horas. 24 horas. Esse telefone de plantão, ou melhor, sobreaviso, estamos evoluindo para a palavra sobreaviso. Conselho Tutelar 2, 45 3196 2610. E o 45 99972 6932. Eles atendem 24 horas. Importante ligar normal, né? Ligar normal. E é isso. Agradeço pela oportunidade, Leandro. Gostaria de mandar um abraço pro meu pai, o senhor Dercir Lopes.
meu irmão Jean, para-atleta Jean, para minha mãe. E agradeço pelo convite. Foi um prazer, uma satisfação conversar contigo nessa manhã. Espero poder voltar, né? Esperamos poder voltar Com a falar certeza. novamente sobre Em essa breve área. a gente faz aí mais Temos um muito assunto pra bate-papo aí, Muito porque obrigado. são informações que são de utilidades públicas, né? Tipo, que faz toda a diferença. Por exemplo, só esse contato que você passou aí, para quem está nos assistindo aí, já vai poder ajudar muitas pessoas aí. Certo. Irineu, Obrigado pelo espaço. E é importante a gente poder esclarecer certas situações, né? Eu também eu sou pai de 3 filhos, né? Tenho uma filha de 29 anos, um menino de 33 e uma menina de 34 anos, né? Então aí já cada um na sua profissão, já exercendo suas profissões. E o que a gente percebe, eu estou com 61 anos, e no decorrer da vida, o que se percebe é o seguinte, o exemplo que você está deixando para os teus filhos, isso é muito importante. Porque o filho, ele espelha em você, viu, pai? O filho está te observando. Então, se você fica consumindo álcool demais, droga, outros problemas aí, está fumando, né? São situações em que o teu filho está observando. Nós temos nas escolas, muitas vezes, o cigarro eletrônico, né? Que muitas vezes lá na frente a gente vê que é o pai que comprou o tal do cigarro eletrônico. Então, é complicado essa situação. São situações que vão refletir na criança e no adolescente. Então, o pai, não esqueça, você é exemplo para o teu filho. Esse é o recado principal. Porque o primeiro responsável é o pai, é a família. É o pai e a mãe. Aí entra a sociedade, a comunidade e o poder público. E nós, o Conselho Tutelar, nós estamos para fiscalizar todos esses órgãos. É esse que é o grande fio da meada, a cereja do bolo. Obrigado pela atenção. valeu. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês, por terem trazido essas informações tão importantes, né, para a nossa população. E assim, nos despedimos por hoje. Até o próximo programa com mais conteúdo e informação. Um forte abraço a todos.